Oi, gente, vamos lá? Bom, hoje eu vou estar mostrando essa página que eu fiz como um desafio para mim mesma. Vou explicar. Eu queria fazer alguma coisa que me desafiasse um pouco. Então eu pensei em fazer, sabe aqueles desafios tipo Inktober, 30 dias desenhando tal tema? Enfim, aí é essa lista e cada dia eles te dão uma ideia. Só que eu não queria algo simples, então eu peguei duas listas. Eram duas listas de design de personagem. E aí eu juntei, tipo, o dia 1 das duas e o dia 2 das duas. Eu ia fazer mais, mas eu fiquei entediada, que eu fico entediada muito rapidamente. E acabei que não fiz. Eu ainda quero fazer outros, porque eu acho que é um treino muito bom pra conseguir fazer design de personagem, fazer personagens mesmo mais interessantes. Mas por essa folha foi só esses dois mesmo. Então eu peguei essa lista e tinha, acho que a primeira palavra era mágico, mágica, mago, enfim, alguma coisa nesse sentido, não vou lembrar agora certinho. E o da outra lista era planta. Então, o que eu pensei? Falei, vou juntar os dois, vamos ver no que vai dar. E eu pensei em fazer uma menina, né, porque tenho mais facilidade em fazer menina. Ela vai ser uma mágica e maga, enfim. Vocês entenderam. E ela vai ter alguma roupa relacionada à planta. A única coisa que eu tinha certeza quando eu comecei era dela ter um chapéu que virasse uma máscara, né? Uma abóbora na cabeça, basicamente. Então ela usa de chapéu, mas se ela baixar, vira uma máscara de abóbora. Cabeça de abóbora, né? Porque máscara acho que só cobre o rosto, cobre a cabeça toda. Enfim. E depois disso eu pensei na roupa. A roupa foi um dilema bem grande, porque eu não tinha certeza do que eu queria. Eu sabia que eu queria algo relacionado à planta, mas eu não sabia se eu fazia um vestidinho de folha, o que eu fazia, mas eu queria fazer algo bem feitinho, sabe? Bem pensado. E aí eu decidi fazer ela com um vestidinho de madeira, como se fosse casca de árvore. E eu queria fazer ainda algum casaco por cima. E aí foi bem difícil conciliar os dois, porque a casca de árvore eu já coloquei com bastante textura, né? Porque tem muita textura, enfim. E folhas iam ter também bastante textura. E então foi meio complicadinho, eu tentei não deixar detalhado demais, apesar de eu achar que ainda ficou um pouquinho, porque senão ia ficar muita coisa e ia ficar difícil de entender. Na hora que eu pintar isso aí, vocês vão conseguir ver melhor, inclusive. Mas aí eu tava tentando pensar, né? Eu tentei fazer folha, mas não tinha ficado muito bom. E aí eu tava olhando, né, no Pinterest algumas ideias, e eu vi uma pessoa que fez uma fadinha com uma roupa que era tipo uma folhagem de um rabanete. Eu acho que era um rabanete, enfim. E eu gosto muito de alface, falei, por que não fazer um casaco de folha de alface? Então eu decidi fazer isso, aquelas alfaces que tem as folhinhas bem umas curvinhas assim, alface americana, não lembro o nome, enfim. E aí eu tentei fazer. Na perna dela eu fiz sei lá, se é um cipó. Eu inventei aquilo da minha cabeça, não pensei muito sobre, deveria ter analisado melhor. E eu queria que ela segurasse alguma coisa, né, na mão, que ela tivesse algum acessório, alguma coisa. E eu pensei que ela poderia ter um cajado. E pra não ficar muito simples, só tipo um cajado de madeira, um cajado normal, eu pensei em colocar uma planta também e eu pensei num bambu. Achei que ia ficar interessante. E na ponta desse bambu ali, eu desenhei um animal pra ela. Eu pensei em vários tipos de animais. Eu tinha pensado em um koala, eu tinha pensado em um gato, em macaco, enfim. Mas acabou que eu fiz um lemuri. Não tenho certeza até agora se eu fiquei 100% satisfeita com ele. É tipo assim, ele tá bonitinho e tal. Mas não sei se combinou muito, porque ela é toda coloridinha e ele é preto e branco. Não sei se o contraste foi bom ou não. Ainda tô decidindo, então se eu for fazer ela de novo, talvez eu repense isso aí. Aí ali eu fiz ela numa outra versão, né, com a própria abóbora abaixada na cabeça, pra dar pra ver como que fica quando ela abaixa, né, o chapéuzinho dela. E eu achei que ficou tão bonitinho. Acho que foi o meu desenho favorito da folha, foi esse aí dela, com a mãozinha segurando a abóbora. E depois disso, eu decidi fazer o segundo, né,
desenho da lista, que era, deixa eu ver se eu lembro, arqueiro. E da outra lista era clima, acho que era clima. E aí, não sei porquê, mas na minha cabeça o clima automaticamente foi pra trovão, raio, essas coisas. Trovão não, né? Porque som, como é que eu ia desenhar som? Voltando. Raios. Então eu pensei em fazer um cara, né? Eu ousei um pouco, porque quem me conhece sabe que eu tenho dificuldade em fazer homem. Mas eu achei que ficou muito bom, entendeu? Fiquei orgulhosa desse aí. E aí eu decidi fazer pra ele, tipo, o arco e flecha ali, segurando um próprio raio. E um outro raio nas costas, quando eles seguram, sabe, as flechas num recipientezinho, enfim, um negócio que segura as flechas. Eu não sei o nome disso. Caso alguém saiba, agradeço a informação, mas eu particularmente não sei. E pra roupa eu quis fazer algo bem simples mesmo, eu só fiz a capa, né, sobre os ombros dele e uma calça. Não pensei muito sobre a roupa, ao contrário da menina, que eu foquei bastante na roupa porque eu queria que fosse bem detalhadinho. E dele eu fiquei um pouco só decepcionada com os raios que eu fiz, eu acho que eu poderia ter feito melhor. E eu tinha pensado em fazer algumas nuvens ao redor da cabeça dele, como se fosse tipo o clima mesmo. Mas eu acabei esquecendo, e quando eu já tinha pintado com as canetinhas, enfim, e aí não ia dar pra eu colocar por cima. Então acabou ficando assim mesmo. Ali, nesse espaço, acho que foi top coisas mais difíceis que eu já desenhei na minha vida. Eu tentei desenhar de tudo nesse espaço. Eu tentei desenhar um peixe, eu tentei desenhar, acho que uma cenoura, eu tentei desenhar um rabanete, eu tentei desenhar uma alface, eu tentei desenhar uma abóbora. Nem tudo tá ali porque eu cortei uma boa parte. Eu tentei desenhar um gato, acho que também uma pessoa. Nada tava me deixando feliz. E acabou que saiu esta belezinha. Um lindo não consigo desenhar aqui. Porque às vezes a gente tem que desistir das coisas, entendeu? Nem sempre dá certo e eu só tava ficando estressada, eu só ia estragar a folha se eu continuasse fazendo aquilo. Então eu escrevi ali, fiz um desenho bem bobinho ali em cima, meu julgando mesmo. Julgando eu, né, no caso. E dei por feito. Falei, não. Já tava me estressando demais, falei, mais um pouquinho isso aqui, eu rasgo essa folha no meio e eu desisto de tudo. Que eu não sei se acontece com vocês de tá tudo dando certo, nada, um desenho não sai bem e você não consegue mais desenhar mais nada naquele espaço. Não sei o que acontece. Mas tudo bem, superei, eu coloquei aquela frasezinha ali e no outro dia eu já estava desenhando bem. Acho que às vezes era cansaço do dia, enfim. Mas no fim deu tudo certo. Aí eu tô contornando. E esse é só o meu primeiro contorno, né? Eu faço o segundo, eu não lembro se eu gravei nesse vídeo. Eu vi as pessoas falando que achavam melhor eu mostrar os dois contornos que eu faço, né? O primeiro e depois o segundo que vai ficando mais detalhado, né? E fica um pouco mais grosso a linha. Então eu vou começar a fazer isso, mas eu não lembro se eu fiz esse vídeo, porque agora que eu tô gravando esse áudio pro vídeo e editando já faz bastante tempo, desde que eu desenhei isso aí, já deve fazer umas 3 semanas, pelo menos. Umas 3 semanas, pelo menos. Porque eu tô bem adiantada, eu tava fazendo outros desenhos pra deixar tudo prontinho, até porque eu ia viajar nesse meio tempo e eu queria deixar bastante vídeo programado. E eu não lembro, então, se eu comecei a deixar as duas line art aqui, mas se eu ver que eu deixei, eu cito lá pra frente. Mas nos próximos vídeos eu estou fazendo sim. Tanto na página que eu tô fazendo essa semana, eu gravei e eu lembrei de, né, gravar, no caso. Inclusive, eu esqueci de comentar que eu tô praticamente acabando já o sketchbook. Depois do desenho que eu fiz essa semana, acho que tá faltando umas 12 folhas pra eu terminar. Folhas não, né? Página. 6 folhas, 12 páginas. E eu ainda vou demorar bastante, então paciência. Porque eu costumo fazer de 1 a 2 folhas por semana. Com o tempo que eu tenho, porque eu só tô desenhando de noite e eu pinto todas as folhas, eu enrolo, enfim. Acaba demorando bastante.
E que no YouTube mesmo eu tô acho que uns 3 vídeos adiantada, então vai demorar um tempinho ainda até o tour vir. Mas se eu começar a achar que eu tô bem adiantada e já tiver começado outro sketchbook, algumas folhas, eu talvez coloque mais de um vídeo por semana pra poder mostrar pra vocês o tour mais rápido. Mas isso só se eu tiver bem adiantado, senão eu prefiro não, porque senão não vou ter vídeo reserva e aí vou ficar com muita pressa pra fazer e acaba não saindo bonitinho. Mas agora voltando pra este vídeo, eu comecei a pintar e ela eu já tinha uma ideia bem clara, né, que a abóbora óbvio que laranja e a alface verde, o tronco marrom, era tudo bem óbvio, né, não tinha muito o que eu inovar ali. Então eu só pintei mesmo com canetinha, porque muito mais simples, muito mais rápido. E eu estava com pressa. Eu não sei se vocês também são assim, mas quanto mais rápido eu pintar, melhor. E canetinha é marcador, né? É um ótimo meio pra isso. Eu gosto bastante de usar, principalmente por causa disso. Que a aquarela eu fico meio ano pra achar o tom que eu quero pra ficar fazendo, então me irrita um pouquinho. Mas eu não uso sempre por medo de acabar e eu tenho que comprar outro. Mas enfim. Aí eu terminei de pintar ela, fiz alguns detalhes com lápis de cor que eu sempre faço. Que eu acho que falta textura, ou às vezes alguma sombra que eu não tenho o marcador do tom certinho. E eu vou fazendo mesmo em cima da tinta lá do marcador. Mas eu não faço nada muito assim não, porque o marcador praticamente faz tudo. É só uns detalhes. E aí eu decidi fazer um chão embaixo dela. Geralmente eu não faço isso, mas não sei o que me deu. Tive vontade de fazer um chão meio com musgo, não sei. E deu vontade, achei que tava muito em branco ali embaixo, meio vazio e fiz isso aí. Eu gostei bastante, talvez eu faça mais fundos assim, porque eu achei que ficou bom. Aí agora pra o arqueiro eu usei a paleta de cores. Eu tava em dúvida, então eu perguntei pra minha irmã e ela me disse pra fazer azul e prata. E como eu tava sem ideia, eu fiz. Então também não foi algo que eu pensei muito. E eu achei que ele combinava realmente com o azul. O prata eu ainda não tinha pensado sobre, mas eu acho que ficou bom. Porque como é que eu ia fazer o raio branco? Achei que ia ficar muito sem graça. Então o prata foi uma boa opção. Aí acabei usando só o azul ali pra calça e pra capa dele. Eu deixei os olhos dele, inclusive, vazios, sem pupila, íris, enfim. Toda a parte de dentro do olho. Porque eu achei que ia ficar com um look legal, sabe? Como se fosse meio nublado o olhar dele. Achei divertido. Era um dos motivos principais pelo qual eu gostei de fazer ele. E eu tô mostrando, ó, eu contornando pela segunda vez. Eu não sei se eu mostro nela. A gente vai descobrir isso junto. Mas nele eu fiz e gravei. Porque fazer eu faço toda vez, né? Mas, como vocês estão vendo, o segundo contorno é só um segundo contorno mesmo, porque fica apagadinho. Não tem segredo nenhum. Às vezes eu vou adicionando algum detalhe que eu esqueci. Aí ali em cima eu comecei a pintar o gato de lápis de cor, não sei porque eu quis fazer o meu gato. E ele tem uma pelagem, não sei o nome, enfim, é daquela cor mais ou menos que tá ali, mas ao mesmo tempo não é. É uma cor esquisita, difícil de fazer, então tava em dúvida, eu tentei começar com lápis, não deu certo, aí eu fui pro marcador. Ainda não ficou igualzinho, mas eu achei que ficou um bom avanço, porque eu tinha desenhado ele uns tempos atrás e eu não tinha gostado muito de como tinha ficado as cores. E depois eu pintei eu ali do lado, bem basiquinho, eu coloquei o laranja, eu gosto de colocar numa folha, na mesma paleta, geralmente. Nem sempre, às vezes a folha é super colorida com as cores que eu quero usar mesmo, eu não tenho muito quesito pra isso. Mas quando é uma folha assim, eu gosto às vezes de pegar o laranja ali, que eu usei em um lugar, o azul, por exemplo, que eu usei em outro lugar, pra parecer que a página conversa entre si, sabe? Pra ser harmônica. E eu acho que fica bom, eu acho que dá um efeito legal. Mas foi só isso, eu pintei as estrelinhas, fiz os detalhes extras ali na menina. Eu, no caso. E ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem com outro vídeo. Tchau, tchau.